Você já ouviu falar de técnicas de emagrecimento inusitadas, não é? Mas o que vamos falar hoje é uma verdadeira história de terror. Imagine só, comer cápsulas que fazem vermes crescerem no seu cérebro. Parece ficção, mas não é. Esta prática perigosa tem circulado pela internet, especialmente na Dark Web, onde o desespero por resultados rápidos está levando algumas mulheres a fazerem escolhas terríveis. Recentemente, médicos soaram o alarme sobre esse fenômeno chocante. Pílulas contendo ovos de tênia são vendidas como promessas milagrosas de emagrecimento rápido. E algumas mulheres estão caindo nessa armadilha perigosa, buscando uma solução para perder aqueles quilos extras. Mas o que elas talvez não saibam é o risco mortal que essa prática representa. No vídeo de hoje, vamos compartilhar algumas histórias terríveis e falar sobre esse parasita abominável, chamado tênia. Vamos entender por que atribuem a ele a capacidade de emagrecimento e quais as consequências nefastas que o consumo de ovos desse verme podem trazer. Assista até o final para evitar que outras pessoas caiam nesse golpe. Vamos começar contando a história de Teresa, nome fictício de uma jovem de 21 anos, dos Estados Unidos. Ela foi uma das pessoas que caiu na armadilha dos ovos de tênia. Insatisfeita com os resultados das dietas tradicionais e ansiosa para emagrecer, ela encontrou na internet a solução perfeita, ou assim pensou. Tudo começou quando Teresa se deparou com um anúncio online prometendo uma cura milagrosa para o excesso de peso. O anúncio, cheio de fotos de antes e depois, mostrava resultados rápidos e impressionantes. Tudo que ela precisava fazer era tomar pílulas que continham ovos de um micro-organismo especial e observar a balança baixar em poucos dias. Qual poderia ser o problema com isso? Tanta gente fala que micro-organismos especiais, os chamados probióticos, habitam nossos intestinos e ajudam na saúde. Esse deve ser mais um probiótico superpoderoso, pensou ela. Atraída pela ideia, Teresa comprou os comprimidos na Dark Web, usando criptomoedas para garantir o anonimato. Ela ainda não sabia, mas esses ovos não tinham nenhuma relação com os probióticos. Ela estava tomando a pior decisão da vida dela. De início, os resultados pareceram promissores. Ela realmente perdeu muito peso de forma rápida, conforme o prometido. Mas a felicidade durou pouco. Logo vieram os sinais de que algo não estava certo. Começaram com cólicas abdominais e desconforto. A jovem Teresa ignorou esses primeiros sinais. Ela estava muito satisfeita com a perda de peso. Algumas semanas depois, Teresa encontrou um caroço sob o queixo. Ao pressioná-lo, desmaiou. Quando acordou, começou a sentir uma pressão intensa na cabeça, seguida de fortes dores de cabeça que a deixavam quase incapaz de fazer qualquer coisa. Foi então que decidiu procurar ajuda médica. Mal ela sabia que aquele era apenas o começo de um pesadelo. No hospital, os médicos se depararam com um caso misterioso. Teresa relatava intensas dores de cabeça, inchaço abdominal e um desconforto crescente, mas os exames iniciais não apontavam para nada conclusivo. O líquido cefalorraquidiano, responsável por proteger o cérebro e a coluna, estava sob uma pressão anormalmente alta, o que indicava que algo não estava certo dentro da cabeça dela. Mas o que seria? Suspeitando de uma possível infecção viral, os médicos administraram medicamentos para aliviar o inchaço e a liberaram. Mas os sintomas continuaram a piorar. As dores de cabeça tornaram-se insuportáveis, e mais perturbador ainda, Teresa começou a sofrer pequenos episódios de perda de memória. Ela não conseguia lembrar de detalhes simples do seu cotidiano. Assustada, ela voltou imediatamente ao hospital. Foi durante essa segunda visita que os médicos decidiram investigar mais a fundo. Após uma série de exames detalhados, incluindo tomografias e ressonâncias, eles finalmente encontraram um problema: múltiplas lesões no cérebro. Eram pequenas áreas onde algo estava claramente errado. Mas o que poderia estar causando tais danos? A resposta veio depois de perguntas persistentes sobre a dieta e os hábitos recentes de Teresa. Foi somente nesse momento que ela, relutante, revelou seu segredo. Tinha consumido ovos de tênia, comprados online. Esse detalhe mudou completamente o rumo da investigação. Os médicos confirmaram que os danos cerebrais eram causados pela presença dos parasitas. O cérebro e o corpo dela estavam sob ataque, não por uma infecção viral, mas por vermes de duas espécies diferentes de tênia, a tênia saginata e a tênia solium. Esses vermes haviam entrado na corrente sanguínea e se alojado no tecido cerebral e em vários outros órgãos de Teresa. A situação, que já era grave, tornava-se agora extremamente delicada e perigosa. Após 6 meses de tratamento, a equipe médica finalmente conseguiu eliminar todos os parasitas da mulher.
Infelizmente, sequelas permanentes afetam a vida da jovem até hoje. Em julho de 2023, outro caso ganhou as manchetes, o caso de uma produtora de eventos brasileira, que chamaremos aqui de Maria. Os primeiros sintomas que ela sentiu foram formigamento no pé, fala embolada e dores de cabeça. Alguns dias depois, um formigamento muito forte tomou todo o lado esquerdo do corpo dela. O formigamento foi rapidamente seguido por uma paralisia completa do lado esquerdo. Sem conseguir andar, a mulher foi se arrastando para fora da casa dela, até ser encontrada pelo porteiro do prédio, que a ajudou até a chegada do SAMU. Ela havia tido um AVC. No hospital, os médicos descobriram múltiplas lesões no sistema nervoso, causados por uma infestação de cistos de tênia. Maria ficou em tratamento por 21 dias, mas até hoje sofre com as sequelas dos cistos. Nossa última história ocorreu na China, com uma mulher de 20 anos, que também caiu na armadilha dos ovos milagrosos. Ela pesava mais de 150 quilos e sofria muito com os problemas da obesidade. Após se deparar, na internet, com anúncios de um micro-organismo milagroso, cujos ovos fazem perder peso rapidamente, a jovem comprou e consumiu as ditas cápsulas do super-emagrecimento. Ela chegou a perder mais de 27 quilos em um mês, porém ela não chegou a aproveitar o resultado. Após 4 meses do consumo dos ovos, ela foi internada com fortes dores de cabeça e náuseas. Como ela não contou aos médicos sobre o consumo dessas cápsulas, os profissionais, inicialmente, pensaram se tratar de apenas uma encefalite causada por vírus. A mulher foi liberada para voltar para casa, recebendo apenas medicações para aliviar os sintomas. Porém, alguns meses depois, ela voltou ao hospital, dessa vez com fortes dores abdominais e de cabeça, visão turva e vômitos. O quadro da mulher assustou a equipe médica. Após exames detalhados, descobriram múltiplas lesões nodulares profundas no tronco, na cabeça e no pescoço da paciente. O diagnóstico: uma infestação com cistos de tênia, que invadiram o cérebro, a língua, os músculos, o fígado, o peritônio e os tecidos subcutâneos. Essa infestação estava causando os quadros de hipertensão craniana e epilepsia latente, além de todas as outras dores que a mulher estava sentindo. Após 10 dias de tratamento intensivo, os médicos conseguiram matar todos os parasitas no corpo dela, mas a destruição causada pelo verme deixou sequelas permanentes. Neste ponto, é importante entender exatamente o que estava acontecendo com o corpo dessas mulheres. Elas estavam sendo afetadas por um verme chamado de tênia, também conhecido pelo apelido de solitária. A causa dos graves problemas pode ser entendida quando compreendemos o ciclo de vida desse verme, que é dividido em 2 fases. Na fase adulta, o verme habita o intestino delgado humano. Quem tem um parasita desses, morando no intestino, tem uma doença chamada teníase. O ser humano é considerado o hospedeiro definitivo do verme. Dentro dos nossos intestinos, a tênia pode chegar a atingir o assustador tamanho de 9 metros de comprimento. Esse enorme corpo tem uma pequena cabeça, que serve para fixar o verme à parede do intestino. O restante é composto por inúmeros anéis. Podem ser mais de 1000 desses anéis em uma tênia totalmente desenvolvida. É através desse extenso corpo que o verme absorve todos os nutrientes que o hospedeiro humano ingere. É por isso que pessoas infectadas com a tênia tendem a perder peso rapidamente, afinal, por mais que a pessoa coma, quase todos os nutrientes vão para a tênia. Dentro de cada um dos anéis, a tênia produz ovos. E não são poucos, cada anel pode ter de 80.000 a 100.000 ovos. À medida que o parasita vai crescendo, os anéis da parte final do corpo se desprendem e são eliminados junto com as fezes. Isso dá início à segunda fase do ciclo, a fase larval. Após serem eliminados com as fezes, os anéis rapidamente se desfazem, liberando os ovos para o ambiente, contaminando a água e os solos. Animais como os bovinos e os porcos podem acabar ingerindo esses ovos. Esses bichos são os hospedeiros intermediários. Guarde esse nome. Dentro do intestino desses animais, os ovos eclodem, liberando larvas chamadas de cisticercos. Essas larvas perfuram a parede dos intestinos e invadem a circulação sanguínea, até atingirem o tecido muscular. Dentro dos músculos, as larvas formam pequenos cistos, mais ou menos do tamanho de uma ervilha, de formato arredondado e coloração branca. Na linguagem popular, esses cistos são conhecidos como pipoquinhas ou canjiquinhas. Caso a carne do boi ou do porco, infestada com essas canjiquinhas, seja consumida crua ou mal cozida, os cistos irão eclodir dentro do intestino da pessoa, formando uma tênia adulta. Devido ao apetite voraz do verme, dificilmente uma pessoa vai ter mais do que um, habitando seus intestinos. Por isso a tênia adulta acaba recebendo o nome de solitária.
Após essa explicação, já podemos começar a entender o problemão no qual as mulheres dos relatos anteriores se meteram. Elas comeram os ovos de Tênia. Como vimos, dentro do ciclo de vida do verme, quem come os ovos são os porcos ou os bois. Logo, essas mulheres estavam se colocando na posição de hospedeiros intermediários. E você viu o que acontece com os hospedeiros intermediários? Eles são afetados pelas larvas de Tênia, que invadem a corrente sanguínea, procurando tecido muscular para se alojar e formar cistos. Acontece que, quando um humano se coloca no lugar de hospedeiro intermediário, o processo acaba tendo resultados dramáticos. As larvas podem acabar invadindo outros tecidos, além do tecido muscular. No corpo humano, as larvas podem acabar invadindo os mais diversos lugares, como o fígado, os olhos ou, pior, o cérebro. A pessoa que se infecta com larvas de Tênia desenvolve uma doença chamada de cisticercose. A primeira invasão das larvas já causa diversos efeitos negativos, mas o pior vem depois. A larva não é preparada para viver dentro do corpo humano. No ciclo de vida do verme, ela é apta para viver dentro do corpo de um porco ou de um boi. Dentro do nosso corpo, essas larvas são combatidas pelo sistema imunológico e os cistos começam a morrer. Durante o combate, os tecidos ao redor do cisto podem ser afetados por um processo inflamatório, que causa inchaço da região. A pressão causada pelo inchaço é o que causa os sintomas mais graves da cisticercose, especialmente se o cisto se depositou no cérebro, dentro do qual os danos podem ser permanentes, devido à morte das células neuronais. Esses danos trazem como consequências, entre outras coisas, epilepsia crônica, alterações cognitivas, déficits motores ou sensitivos, hidrocefalia e atrofia cerebral. Em alguns casos, como vimos, o aumento de pressão causado pela inflamação pode levar a um temível AVC. Se nada for feito, o sistema imunológico eventualmente mata o cisto, mas não o elimina completamente. No lugar onde o cisto se depositou, ocorre uma calcificação, que eventualmente desinflama, mas deixa uma lesão permanente. Agora, mesmo que essas cápsulas, vendidas na internet, contivessem apenas cistos de Tênia, e não ovos, isso não significa que elas seriam seguras. Se infectar com tênias nunca é seguro. Ainda que você adquira apenas um parasita adulto no seu intestino e desenvolva teníase, não significa que você escapou de ganhar uma cisticercose. Isso porque é totalmente possível que os anéis da tênia se rompam dentro do seu intestino, liberando os ovos ainda dentro de você. Esses ovos vão eclodir antes de sair com as fezes e vão começar a perfurar a parede intestinal e invadir a sua corrente sanguínea. A partir daí, você já sabe, é só uma questão de tempo até os parasitas formarem cistos no seu corpo, talvez até no seu cérebro. E como tratar uma infecção com esse parasita terrível? Se você consumiu essas cápsulas ou acha que pode ter se infectado com a tênia de alguma outra forma, procure um médico quanto antes. Os sintomas da cisticercose aparecem de 6 a 8 semanas após o início da infecção. Os mais famosos são a epilepsia e a convulsão recorrentes, mas outros sintomas de destaque são vômitos, dores de cabeça muito fortes e constantes, dores abdominais, náuseas, irritação, insônia. Outros sintomas mais graves são a cegueira, a meningite e a hidrocefalia. Conforme o caso, o tratamento envolve uma combinação de medicamentos antiparasitários e esteroides. O primeiro passo é administrar um medicamento que paralisa os vermes que estão dentro do intestino, impedindo que eles continuem a se alimentar e se mover. Esse medicamento também ajuda a desprender os parasitas das paredes intestinais, facilitando sua eliminação. Em paralelo, os esteroides são utilizados para reduzir a inflamação no cérebro e ao redor dos cistos, diminuindo a pressão intracraniana e os sintomas debilitantes que a pessoa possa estar enfrentando. O tratamento pode ser longo, de algumas semanas a vários meses, tempo durante o qual a pessoa precisa passar por uma série de exames e monitoramentos constantemente. Os médicos precisam garantir que os parasitas estão sendo eliminados e que uma eventual inflamação cerebral está sendo controlada. Caso a detecção seja precoce, os cistos no cérebro podem ser eliminados sem causar danos permanentes. No entanto, caso a infestação seja muito grave e a detecção demore, algumas pessoas podem ficar com sequelas permanentes, como formigamentos, alterações cognitivas e déficits neurológicos. As histórias que trouxemos hoje são um alerta claro sobre os perigos de buscar soluções rápidas e milagrosas para perder peso. Embora possa ser tentador acreditar em métodos fáceis, como a ingestão de pílulas compradas na internet, a verdade é que essas práticas podem trazer consequências graves e até fatais. A saúde não é algo com o que se deve brincar. É muito importante perceber que, ainda no caso de uma infecção com a tênia adulta, a pessoa não está usufruindo de um emagrecimento. Na verdade, a pessoa está padecendo de uma desnutrição severa.
O verme se alimenta de quase todos os nutrientes que você ingere, não apenas dos carboidratos e gorduras. Logo, a pessoa infectada perde proteínas e vitaminas também. Isso acaba enfraquecendo o portador da tênia, que fica com a saúde debilitada muito antes de conseguir o almejado emagrecimento. Esse quadro de desnutrição acaba prejudicando muitos outros aspectos da vida da pessoa, que fica suscetível a diversas infecções, devido ao enfraquecimento da capacidade de defesa do corpo, em razão da falta de nutrientes. Médicos e especialistas são unânimes ao dizer que, para perder peso de maneira saudável e sustentável, é preciso adotar uma abordagem segura, baseada em uma dieta equilibrada, exercício físico regular, quando necessário, o acompanhamento de um profissional de saúde. Infelizmente, o desespero por resultados rápidos pode levar a decisões perigosas, como no caso de Teresa, que se deixou seduzir pelas promessas de emagrecimento fácil na dark web. Portanto, fica aqui o alerta. Antes de recorrer a práticas duvidosas e perigosas, sempre consulte um médico e busque alternativas saudáveis para cuidar de si mesmo. Sua saúde é o bem mais precioso que você tem, e nada vale mais do que isso. Se você conhece alguém que possa estar considerando esse tipo de prática, compartilhe este vídeo. A conscientização é o primeiro passo para evitar que mais pessoas caiam em armadilhas perigosas como essa. Não deixe de se inscrever no canal, para ficar por dentro das principais notícias do mundo da saúde. Até o próximo vídeo!